Shalom, queridos. Hoje é 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, a poderosa luz de Deus. Neste capítulo de João, de 1 João, capítulo 1, veremos que o apóstolo João fala da perigosa disseminação das influências apostatas perdão a dificuldade aqui de falar apostatas, sobre a igreja. Ele advertirá os santos para não se associarem às trevas e para permanecer na segurança do Evangelho. 1 João, capítulo 1, nos ajuda a ter um discernimento maior dos falsos ensinamentos sobre Cristo e seguir o conselho de João. Vai manter uma forte comunhão com o Senhor ao permanecer na verdade. Além disso, vamos entender o grande amor que o Pai tem por todos os seus filhos, que ele manifestou ao oferecer Jesus como sacrifício por toda a humanidade. Vamos ver o contexto histórico dessa primeira carta de João, no capítulo 1. Contexto histórico que não pode faltar. Glórias a Deus. Aleluia. Não se sabe ao certo quando e onde foi escrito. Provavelmente que tenha sido no final do 1º século depois de Cristo. Embora João tenha passado grande parte de sua juventude na Palestina, a área se tornou hostil aos cristãos e aos judeus após a destruição de Jerusalém e de seu templo. Diz a tradição que João saiu da Palestina para viver seus últimos dias em Éfeso. Se isso estiver correto, João teria escrito a carta em Éfeso entre os anos 70 e 100 depois de Cristo. Vamos ver agora 1 João, capítulo 1, versículo 1. Já vimos o contexto histórico. Agora vamos ver aqui a palavra da vida. As palavras, o que era desde o princípio, lembram tanto Gênesis 1, versículo 1, como João 1, versículo 1. O propósito de Deus em seu Filho tem uma dimensão eterna. João escreve como testemunha ocular. Cristo não era uma simples visão espiritual, mas um verdadeiro ser humano. Cristo é a palavra encarnada, que dá vida eterna a todo o que nele crê. 1 João 1:2. Ela foi manifestada. Deus tornou Cristo conhecido. O coração e a mente do ser humano precisa da ajuda de Deus para ver a sua verdade. Precisa da ajuda de Deus para ver a sua verdade. João 3:3. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, sempre existiu ao lado do Pai. 1 João 1, capítulo 1, versículo 3, fala da comunhão com o Pai e com o Filho. A expressão "o que vimos e ouvimos vos declaramos" revela que João transmite
fielmente aos seus leitores aquilo que a geração apostólica havia recebido. Comunhão se refere aos laços estreitos de afinidade que Deus estende ao seu povo. 1 João, capítulo 1, versículo 4. Alegria completa. Uma das principais razões pelas quais João escreve a sua carta é que a vossa alegria possa ser completa. A grande alegria em conhecer o perdão de pecados e seguir a vontade de Deus. O Senhor é aquele que age para completar a alegria do cristão, perdoando os pecados e nos ajudando a seguir a sua vontade. Isso é uma grande alegria para nós. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz. A mensagem transmitida por João foi dada a ele por orientação divina. Como apóstolo, ele viveu realmente ao lado do Filho de Deus. As trevas se introduziram entre os leitores aos quais João se dirige, para dispersá-la. Para dispersar. As trevas se introduziram para dispersar a luz. João testifica daquele que é a luz. Deus enviou a luz do mundo, Jesus. João 8:12. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Somos mentirosos. As palavras, se nós disséssemos, podem indicar que Deus está parafraseando visões falsas que precisam ser expostas e corrigidas. As palavras, se nós disséssemos, podem indicar que João estava parafraseando visões falsas a que precisam ser expostas e corrigidas. Andar em trevas é persistir no pecado, visto que Deus é luz. O seu povo é chamado e capacitado a viver segundo a luz de sua sabedoria, verdade e amor. 1 João, capítulo 1, versículo 7, andar na luz. Andar na luz é viver em conformidade com os mandamentos e o caráter de Deus. A comunhão, que é o conhecimento compartilhado da luz. A comunhão é o conhecimento compartilhado da luz e do amor de Deus. É uma das satisfações mais profundas da vida. Com a expressão o sangue de Jesus Cristo, João identifica o ponto focal da obra redentora de Cristo na cruz. 1 João, capítulo 1, versículo 8, somos pecadores. Tanto na Escritura como na história da Igreja, há pessoas que justificam seus atos, mas alegando estarem bem com Deus. João diagnosticou uma tendência humana antiga e recorrente. 1 João, capítulo 1, versículo 9, confessem os pecados. Confessar os pecados não significa uma recitação superficial de atos maus. Significa reconhecer o mau procedimento e acertar a vida em conformidade com a bondade e os mandamentos de Deus. O Senhor pode nos perdoar e purificar de transgressões terríveis. E a gente tem que ter esse discernimento de que confessar pecados é algo muito sério e pode, a falta da confissão pode travar, pode destruir vidas, não somente a nossa, mas das pessoas ao nosso redor. Como, por exemplo, temos pais que criaram os filhos levando para o templo. Passava a semana toda como bem queria, sem exemplo, porque o exemplo é que arrasta. Dentro de casa, para uma família se converter, os pais precisam ser o exemplo. Mas eles viviam apenas levando os filhos para o templo aos domingos e olhe lá, pela misericórdia de Deus.
entregava os filhos à classe da titia, a titia vai tomar conta, eles ali ouvindo o sermão, e acabou ali, acabou tudo. Volta para casa, vai viver a vidinha comum qualquer. E depois, quando os filhos crescem, eles dizem, eu criei esses filhos na igreja, porque ia aos domingos ao templo, porque ia no meio da semana ao templo, e eles dizem, eu criei esses filhos na igreja. Não estou dizendo que está errado, criou realmente na igreja, porque quando nós estamos ali no templo reunidos com os irmãos, ali a igreja está presente. Tem o templo onde nós ficamos e nós somos a igreja. Então ele criou os filhos assim, andando de banco em banco, indo no banheiro toda hora, bebendo água toda hora, é normal, é criança. Mas ele estava achando que estava abafando. Porque eles, os pais, geralmente os pais. Aí chega um tempo em que eles crescem e eles acusam a Deus porque criou o menino na igreja, indo todo domingo para o templo, e os meninos estão tortos, estão dando trabalho a partir da adolescência. Aí eu digo para você, para todo pai que se encontrou numa situação dessa, isso é momento de, quando reconhecer que criou desse jeito, de confessar o pecado, porque pensa que foi levando para a igreja que resolvia a situação espiritual das crianças e dos filhos de um modo geral. E aí já estão sabendo que não é isso. Criar a criança no caminho do Senhor é que interessa. Não é porque você levou ao templo. E isso, no caminho do Senhor, é de segunda a sábado, no domingo no templo. E de segunda a sábado, a família envolvida com Deus dentro de casa. Eu estou costumando dizer nesse ministério dizendo aqui no Maia FJ, que nós somos realmente agraciados de termos a chance de pedir perdão pelo pecado de ter criado nossos filhos errado. Porque a maioria não fazia um culto doméstico. Agora, com o nosso discipulado Maia FJ, nós estamos, quando eu digo discipulado Maia FJ, é um discipulado onde tem 1.189 capítulos da Bíblia no YouTube, e que qualquer uma pessoa pode fazer, só basta pegar o link lá, Gênesis 1, Gênesis 2, cada capítulo, um capítulo por semana, e com os conselhos da supervisora geral do Ministério, do discipulado do Ministério Maia FJ, que dá orientação para que esse mesmo capítulo que passa durante a semana, num dia do discipulado, e uma semana nas mãos dos discípulos, para que eles estejam fazendo a leitura do capítulo naquela semana no lugar secreto, que eu acho que muitos nem sabem que é lugar secreto. É quando Jesus fala em Mateus 6,6, para orar assim, entrar no quarto e orar em secreto, que o Pai que vem em secreto te recompensará. Então, nesse momento do amanhecer, que é o melhor horário, leva a Bíblia e o mesmo capítulo do discipulado Maia FJ, que é um capítulo por semana. Esse capítulo é o mesmo que vai ser lido a semana toda, até que a discipuladora envie o link novamente, que geralmente com 7 dias. Então, quando enviar o outro, então deixa aquele capítulo que estava durante a semana, já com questionário respondido, ouvido durante todos os dias, porque enquanto está fazendo os trabalhos, coloca-se o vídeo para ouvir tudo que foi dito, dos comentários do capítulo, e a Bíblia em ação. O vídeo para ouvir enquanto está trabalhando, até conseguir responder o questionário a semana toda. Vai ouvindo, sem precisar parar. Só ouvindo e gravando tudo, porque uma pessoa que passa a semana toda ouvindo um capítulo da Bíblia, é impossível que não grave. E aí agora que está ouvindo aqueles comentários no vídeo, também lê. Para ouvir o vídeo não precisa parar. Enquanto está fazendo as coisas, está ouvindo. Todos os dias. Agora, para a leitura do capítulo que está sendo comentado no vídeo, é que a gente para no amanhecer, no lugar secreto, que Deus recomendou através de Jesus Cristo, Mateus 6,6, meio-dia, enquanto descansa o almoço, repassa o que ouviu Deus falar no amanhecer, no lugar secreto, e à noite faz o culto da família, que é determinado na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, porque ali está mandando inculcar
E o culto doméstico é uma das maneiras de colocar a palavra na cabeça da família, dos filhos principalmente. Então, uma pessoa que está seguindo esse aconselhamento, com certeza está meditando na palavra de dia e de noite e com certeza está fazendo aquilo que Deus mais requer, andar com Jesus, porque Jesus é a palavra. Se eu tenho um dia inteiro lendo Bíblia, estudando a palavra, ouvindo comentário pelo vídeo sobre a palavra, estou andando com Jesus porque Ele é a palavra, João 1, versículo 14. Pronto, está resolvido. Para quem está fazendo e que já pediu perdão por não ter feito assim, para poder o adolescente que está aí revoltado, porque não viu exemplo dentro do lar, agora também se arrepender de ter aprontado, deixado a família envergonhada com as ações e voltar para Deus, porque os pais pedindo perdão, a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado. Se pedir perdão porque não fez isso, não foi observar o que a Bíblia ensina, estando dentro da casa durante 6 dias, de segunda a sábado, capacitando os filhos para entenderem a palavra de Deus. E com exemplo, ensinando, a mamãe e os pais fazem o culto à noite, e quando é pela manhã, a mamãe não vai para a rua, porque empresa que sai presidente e vice-presidente, ela não pode ser uma empresa que tenha eficiência. Não tem relevância numa empresa dessa. Mas se ela tem o vice-presidente dentro dela, quem sai é o presidente, que é aquele que está responsável para sustentar a família pela própria palavra de Deus. E a mãe vai durante o dia, enquanto está fazendo as coisas, ouvindo a palavra, cantando louvores, o exemplo da mãe é que marca. Se a comunhão com a mãe e com Deus, dentro de casa, fazendo as coisas, não murmurando por nada, mas em tudo dando graças, isso é que vai fazer com que a criança cresça no temor do Senhor. Não é só porque fez o culto doméstico à noite, não é só porque foi no lugar secreto, pela manhã fala com Deus, não é só porque leu a Bíblia meio-dia, mas com todo o exemplo de tudo que estudou, está sendo praticado durante o dia. Essa é a figurinha da criança. A gente sabe que a criança precisa de ver. Toda pessoa que ensina a criança sabe que tem as figurinhas para representar os personagens da história que está se contando. Pois dentro do lar, quem é a figurinha para a criança assimilar a história que ouviu da Bíblia no culto doméstico à noite, vai ser a mãe durante o dia. Durante o dia, ela vai ter sempre a oportunidade de pôr em prática daquilo que foi ensinado com o culto doméstico à noite. Eu digo que o culto doméstico é o melhor horário à noite, pelo fato de que a família está toda reunida à noite. E um culto com alegria, celebrando. Você não pode ser um celebrador, celebrando só na igreja quando tem uma bateria. Se você é movido por bateria, está mal, porque tem que ser movido pelos toque do seu coração. Porque se o seu coração está batendo em função do amor de Deus, você está com a melhor bateria do mundo. Porque é o lugar que o Senhor quer. É o coração que ele diz que tudo que tens de guardar, guarda o teu coração. Então guarda o teu coração como um verdadeiro adorador. Faz com que ele fique pulsando o tempo todo. Santo, santo, santo. Isso é o que Deus quer. Então, papai e mamãe, pede perdão à sua criança, porque é um novo tempo agora. É um tempo de você pedir perdão à sua adolescente. E se ainda tiver filho pequeno, vai ensinar o que está pequeno para ele crescer no temor de Deus. Mas se você já está com todos os adolescentes, todos crescidos, peça perdão que você vai ver o que Deus vai fazer com seus adolescentes depois de você se humilhar, reconhecer que errou, não ficar aí reclamando, só achando que ele está cheio de defeito. Você não deu exemplo. E se você deu exemplo e ele está fazendo isso, é problema dele com Deus, ele vai responder. Mas se você não deu exemplo, não fez o que estou lhe dizendo, peça perdão, que daí por diante você vai ver um novo adolescente, uma nova adolescente, um novo jovem, uma nova jovem, todo cheio do Espírito Santo. Porque eles vão se entregar a Deus pelo seu exemplo de saber se humilhar diante deles, pelos seus erros, para que eles possam desatar, deixar essa prisão que está dentro deles, de poder seguir a Jesus, porque não viu um exemplo dentro de casa. Então confesse isso. Confesse os pecados, que é isso que João está ensinando aqui. É 1 João, capítulo 9, versículo... 1 João, capítulo 1, versículo 9, que fala para você confessar.
E eu acho que esse é um bom momento de confissão, que tem muita gente pensando em estar abafando, porque criou o filho levando para a igreja. A igreja é dentro de sua casa, a igreja somos nós. Então você, 6 dias como igreja, fazendo tudo que Jesus mandou fazer dentro do seu lar, quando você chegar no templo, aí vale a pena. A criança senta com você, nem precisa ir para a sala para ficar com a titia, porque ele já está tão acostumado dentro do lar a sentar com seus pais a ouvir a Bíblia, que para ele é uma coisa tão familiar sentar com o papai para ouvir o pregador e receber tudo, porque a criança entende tudo. Ela não fica quietinha, mas ela entende tudo. Só é você não prestar atenção à inquietação dela de levantar para ir no banheiro beber água, que está que ela está entendendo tudo, mesmo saindo para beber água, mesmo indo ao banheiro. Agora você se concentre na palavra, para quando chegar em casa perguntar a ela tudo que ela entendeu, que ela vai te responder tudo. Mesmo andando para lá e para cá, ela vai saber tudo. Quem não sabe é você que está tomando parte da vida dela. Se concentre na pregação, que está que a sua criança vai contar tudo que ouviu. Porque quando a criança é condicionada dentro de casa a ouvir a Bíblia, ela nem precisa ir para a salinha para ficar com a titia. Ela senta junto dos pais. Então confesse. Essa é uma boa maneira de você recomeçar tudo. Entrar numa nova dimensão, que esse é o propósito do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Com esse discipulado com capítulo por semana, é para que nós estejamos realmente mudados, transformados, do jeito que Jesus requer. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. É por isso que Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se você, diante das coisas que acontecem na sua vida, você estiver reagindo como Jesus reage, aí você já está parecido com Jesus. É por isso que às vezes vem uma prova, é por isso que você não soube ensinar, não soube fazer e agora você está sendo instruído a fazer. Se você realmente quer ser parecido com Jesus, você se humilha, obedece o conselho e vai cuidar dos seus filhos, se humilhando diante deles e voltando a fazer tudo que você não fez quando ele era pequeno, sentando, fazendo culto doméstico e eles participando, porque todos vão se converter e você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ, seja com todos os componentes de célula e líder de célula e colíder de célula do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.